E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar com o nosso estudo aí de controle da administração pública. E olha só lembrando de onde a gente estava para você se localizar na matéria, a gente viu todas aquelas classificações, estamos estudando agora as espécies de controle administrativo e nós já vimos o primeiro, que é o controle administrativo. Agora falta a gente estudar ainda o controle legislativo e o controle judicial, beleza? Bora lá! Olha só, primeira coisa, o que a gente vai ver agora aqui é esse controle legislativo. Ele é bem grande, tá? É uma matéria que é bem complexa, bem comprida também. E muito disso aqui você estuda pra valer mesmo lá em Direito Constitucional. Sim, são coisas que você acaba para a prova, mas você vê que é uma matéria que você tem que saber para acertar tanto questões aqui como lá em Constitucional. Então, já está sabendo, né? Vai ter que ler uma boa parte, uma boa leitura de um pedacinho da Constituição Federal. Bora lá! Controle legislativo. O nome já está falando, fala sério, né? Pelo controle legislativo, você já está vendo que quem faz esse controle é, adivinha, chuta, Poder Legislativo. É isso aí, meio caminho tá andado já. O Poder Legislativo, ele tem as suas funções típicas e atípicas. Dentre as suas funções típicas, nós temos a função legislativa, criar leis, e também essa função aqui, de fiscalização, tá? Então a fiscalização também é uma das atribuições típicas do Poder Legislativo. A gente falou disso lá no comecinho, tá ligado? Beleza? Então olha só, primeira coisa muito importante antes da gente falar aí dos exemplos, tá? Dos principais casos. Esse controle que o Poder Legislativo faz sobre os atos dos demais poderes somente pode ser feito naqueles casos que estiverem expressos na Constituição Federal. Então não sai dando a louca no Poder Legislativo dando uma de 007, não. Ele vai fazer o que está na Constituição Federal. Ele não pode agir além daquilo, nem de forma diferente, senão ele vai estar violando aquele princípio da separação dos poderes, que inclusive é uma das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Fica de olho. Então esse controle legislativo ele é exercido apenas nas formas e limites estabelecidos de forma expressa na Constituição Federal. Senão, não pode. Inclusive, as constituições estaduais, quando forem aqui fazer também esse controle, eles devem respeitar o que está previsto na Constituição Federal. Fazer da mesma forma, tá? Para não dar inconstitucionalidade. Mas isso é outra coisa. A gente vai focar aqui na CF, no âmbito da União, que é o que nos interessa. Então, primeiro detalhe. Isso aqui é uma função típica? Sim. É a função típica do Poder Legislativo. Ele vai fazer quando ele quiser? Não. Ele vai fazer isso apenas naqueles casos que estão expressos na Constituição Federal. Aqui no controle legislativo, a gente tem o Poder Legislativo ali, olhando os atos, principalmente do Poder Executivo, tá? É aqui que a gente vai focar. É aqui que você vai ver que a Constituição vem falando na maioria dos casos. É quando o Poder Legislativo, então, está exercendo essa fiscalização, esse controle sobre os atos do Executivo. Ele também pode sobre os atos do Poder Judiciário, mas raríssimo. O que ele vai fazer é o seguinte, é sobre o Executivo. Inclusive, é o que vem de forma bem pesada na Constituição Federal. Beleza? Beleza. Dando sequência aí. Esse controle legislativo, ele é um controle que incide tanto sobre a legalidade, como também sobre o mérito. Tá? Já falamos um pouquinho disso já antes, né? Você viu como agora vai tudo comunicando, como vai ficando mais fácil agora? Ele incide tanto sobre a legalidade, como também sobre o mérito. Mas cuidado que essa análise do mérito, ela não tem o efeito de gerar a revogação de um ato. Revogar um ato é só quem praticou aquele ato, tá? Essa análise de mérito seria, por exemplo, naqueles casos em que deve existir a prévia aprovação de nome de ministros do STF para o presidente da República poder nomear. É uma análise de mérito. Mas não tem nada a ver com revogação, hein? Só se liga nisso também. Esse poder que o Poder Legislativo tem, né? Essa prerrogativa de analisar, inclusive o mérito, a discricionariedade, ela não tem o poder, ela não é tão pesada para gerar revogação. Cuidado com isso aí. Antes da gente partir para lá, só o resumão desse pedaço aqui. O que é o controle legislativo? Isso aqui é importante, tá? Vem muito pesado isso. Controle legislativo aqui é função típica de fiscalizar. Ele só vai fazer isso no caso que está expresso na Constituição Federal. Ele abrange tanto a legalidade como o mérito, porém, não irá revogar nenhum ato. Ele não tem o peso, condão de revogar algum ato. Beleza. Nós temos aí uma divisãozinha, tá? Entre o controle parlamentar direto, que é o que a gente vai ver agora, e depois o controle financeiro. Vamos começar nesse aqui, Vamos começar falando do controle parlamentar direto. Esse controle parlamentar direto, ele será exercido pelos próprios parlamentares, senadores, deputados, pelas mesas
ou pelas comissões de cada uma das casas, tá? Então ele é meio amplo, esse controle parlamentar ele é um pouco mais amplo. Quais são os principais? Isso aqui é grande, tá? Como eu te disse. Coisas que são constitucional, competência do Senado, competência do Congresso Nacional, da Câmara, Tribunal de Contas da União. A gente vai ver depois também que ele está ligado ao controle financeiro. É uma parte meio ampla que você acaba estudando lá em direito constitucional, tá? Mas eu vou jogar para aqui para o direito administrativo e vamos ver os principais casos. Os mais importantes você saber para a prova. E olha só, eu não falei que são os únicos, eu falei que são os mais importantes. Aí vai de você dar uma lida nisso aqui depois também. E vai ter que ler, né? Tanto aqui como lá, não tem para onde escapar. Olha só, algumas competências aqui do Congresso Nacional estão lá no artigo 49 da Constituição Federal e que refletem esse controle legislativo nesse aspecto aqui. Primeiro, ó, olha como a matéria vai se repetindo, vai falando de novo coisa que a gente já viu antes. Primeiro, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem daquela delegação ou do seu poder regulamentar. Então, aqueles atos normativos do Poder Executivo que podem ser sustados pelo Congresso Nacional. Aí, ó, a sustação de atos do Poder Executivo. A gente não está vendo que é o Poder Legislativo fazendo controle num ato do Poder Executivo? Aí, olha como vai ficando claro, né? Como vai ficando cada vez mais fácil. Outro, o Congresso Nacional também irá julgar anualmente as contas do Presidente da República. Então, ele também está fazendo esse controle. Esses dois aqui são de longe os mais importantes, tá? Muito importantes mesmo. Esse aqui também é relevante. O Poder Legislativo, no caso do Congresso Nacional, também vai fazer a fiscalização e controle dos atos administrativos do Poder Executivo e também da administração indireta. Em prova eles vão tentar falar que da indireta não. Claro, a indireta faz parte do Executivo, está ali, está dentro desse controle, sim. Esse aqui é o do Congresso Nacional. Bastante importante isso aqui, tá? Dá uma lida nesse artigo todo, claro, mas fica de olho nesses três. Aí é questão idiota, é questão que chega e fala que ele irá julgar semestralmente, ou que ele não julga, ou que quem julga é a Câmara, quem julga é o Senado, quem julga é o TCU. Mentira! Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. Aí aqui a banca não tem mais muito o que inventar. Queria ver a questãozinha boa, Ctrl+C, Ctrl+V, e fica jogando porcaria no meio, tá? Então, bundinha na cadeira. Outro dispositivo da Constituição que também está ligado a esse controle, que é legal você dar uma boa lida aí, ó. Algumas competências que estão lá no artigo 50 da Constituição Federal. Esse aqui eu já vi em algumas provas também. Quando cai, mas isso passa um rodo tão forte na galera, é fácil. É só tivesse dado uma lida, feito um resuminho, resolvia. Olha só o que fala esse artigo 50. Ele diz que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e também as comissões de cada uma dessas casas, elas podem, então, ó, primeiro, ó, quem pode fazer isso? Segundo, pode fazer o quê, né, Thales? Podem convocar ministro de Estado, ministro da Fazenda, ministro da Justiça, ministro do Trabalho e Emprego, os ministros de Estado e os titulares de órgãos subordinados à presidência da República. Reparou que eles estão convocando só nego pica aqui, só cara que tá lá em cima que manda pra caramba? Ministro de Estado ou titulares de órgãos subordinados à presidência da República. A Câmara, o Senado, as comissões, eles irão convocar esses ministros, esses titulares, para que eles prestem pessoalmente informações referentes a assuntos de seus ministérios. Beleza, então vamos lá, vamos por partes, vamos para a decoreba. Eles podem, então, convocar ministro de Estado titular de órgão subordinado à presidência da República? O que pode? Está lá no artigo 50. Ele pode pegar e mandar alguém no lugar dele? Não, ele tem que prestar informações pessoalmente. E se ele dá uma de putão, falou, nem vou, beleza. A ausência injustificada gera crime de responsabilidade. Olha que pesado que é isso, hein? Então aqui no 50, ó, uma boa lida. Os detalhezinhos estão aí no quadro, é só você moer agora. Então eles irão convocar ministro de Estado titular de órgão. É obrigado a ir. Sim, ele vai ter que prestar essa informação pessoalmente, vai ter que ir lá. E se não for injustificadamente, é crime de responsabilidade. Aí lá embaixo você vai ver que pode ser feito também, ele também pode fazer uma solicitação, um pedido escrito de informações, tá? Ele pode fazer um pedido para apresentar por escrito, também vai ter que apresentar no prazo, a recusa injustificada gera o crime de responsabilidade, mas aí ficou mais fácil. Só que quando cai em prova, geralmente erra quem malemar deu uma lida. Quem deu uma lidinha, fez um resuminho desse, dificilmente você erra, tá? Dificilmente erra. Tá no teu material e, pô, copia o resumo também, faz resuminho, só que ajuda muito na decoreba. Outro dispositivo aí que também reflete esse controle parlamentar direto
que é importante? Algumas competências do Senado Federal. Aí está lá no artigo 52 da Constituição Federal, está vendo? Ó? É toda coisa que você estuda, em constitucional você está matando isso aqui já. A gente só está dando essa olhada mais apropriada, mais direcionada para o direito administrativo. Olha aí, como que a gente falou toda hora de exemplo. Aquela aprovação prévia da escolha de nomes de ministros. O presidente da República, ele já chega nomeando lá ministro do STF, do STJ, ministro do Tribunal Superior, diretor do Banco Central, ele já chega fazendo isso? Que nada, né? Tem que ter uma aprovação prévia do Senado Federal. Não é um controle, isso aqui é um controle legislativo, é um controle prévio, é um controle de mérito. Tá vendo as classificações que a gente estudou, como vai ficando tudo mais claro agora? Também tem que ter aprovação prévia da exoneração do PGR, do Procurador-Geral da República, antes do término do mandato. Então, todas aquelas aprovações de nome que a gente viu, quando tem aqui uma escolha de um ministro, por exemplo, do STJ, todos aqueles nomes que a gente viu, não adianta chegar o presidente nomeando, não. Ele tem que ter essa aprovação prévia, do Senado Federal. Aqui fiz a troca, né? Aqui, mano, é interna, é externa. Ó. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, Estado e tal. Meu, tem que ler. Isso aqui não tem... Isso aqui é copia e cola, copia e cola. O que pode ser trabalhado aqui é aquele exemplo que eu falei. Por exemplo, essa autorização prévia, essa aprovação prévia de escolha de nome. Isso aqui é um controle legislativo, administrativo ou judicial? Legislativo. Ele é prévio, concomitante, posterior? Prévio, nem foi feito ainda. A nomeação é um controle de legalidade ou de mérito? De mérito, ele está vendo, está fazendo um juízo de conveniência e oportunidade. Então é fácil, tá? Esses exemplos que a gente viu aqui, quem leu um pouco, fez um resuminho, não erra em prova. Geralmente a galera erra porque isso aqui você costuma estudar lá em direito constitucional e chega aqui e vai levando nas coxas, não está ligado. E não é difícil, não é difícil. Vamos direcionar, vamos por partes. Vai ser tranquilo em prova. Aquele outro aspecto que eu falei agora, ó, esse aqui já está dizendo respeito àquela fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União. Vamos por partes, hein? Aqui você vai pegar e dar uma boa estudadinha também, lá no artigo 70, a partir do artigo 70 até o 75 ali da Constituição Federal, os mais importantes é o 70, o 71, o 74 também cai, tem vários que caem, tá? Dá uma boa olhada, principalmente nesses que a gente trabalha aqui, e no 70 e 71. Vamos por partes. Essa parte que também cai bastante, geralmente é copia ou colou em prova. Vamos esmiuçar isso aqui para facilitar a tua decoreba. Olha só, essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, esse controle financeiro, ele é exercido sobre a União. Então, a gente está na Constituição Federal, a gente está falando aqui do Congresso Nacional, a gente está falando da União, tá? Isso aqui pode ser reproduzido pelas constituições estaduais, mas não nos interessa agora, o que nos interessa é isso daqui. E esse controle, ele incidirá sobre esses aspectos aqui, ó, da legalidade, para ver se está sendo feito de acordo com a lei, da economicidade, para ver se o povo não está rasgando dinheiro, acendendo charuto com nota de R$100. Também da União, dinheiro da União, patrimônio público da União. É um controle feito sobre isso, para ver se estão administrando legal, né, o patrimônio da União. Beleza. Essa fiscalização aqui, o que está disposto ali no artigo 70? Que deve ser feita uma forma de controle interno. Você vê como a gente já falou um pouco desse dispositivo também? Tem que ser feito um controle interno para analisar tudo isso. E também tem o controle externo, que é o que nos interessa agora, que é aquele feito a cargo do Congresso Nacional. Então, essa fiscalização financeira, fiscalização econômica, e no aspecto do controle externo, quem que faz? É a Câmara, é o Senado, e aí? O Congresso Nacional. Cuidado para eles não trocarem isso, tá? É o Congresso Nacional que faz e ele irá exercer essas atribuições com o auxílio do TCU, do Tribunal de Contas da União, que a gente vai estudar bem legalzinho isso aqui também, tá? Como funciona essa atuação do TCU. Então, antes da gente seguir, bater de novo que isso aqui, ó, tem que ler, hein? Tem que ler. Isso aqui é bancopia e cola em prova, mas vamos esmiuçar. Para caso ela cobrar detalhes, você tá sobre os aspectos da legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. E isso tem que ter os dois controles, o interno e o externo. Eles vão fazer cada um o seu controle interno, cada poder faz o seu controle interno, e o controle externo é a cargo do Congresso Nacional, do CN, que ele faz isso com o auxílio do TCU. Belezeira? Depois, também é importante isso aqui. Aqui a gente vai ver a regra de maneira mais ampla, mas eu vou falar um negócio para você.
colocou a mão em dinheiro ou bens da União, tem que prestar contas. Está resumido já. Administrou, gerenciou, mexeu, deu uma olhada assim, relou a mão assim no patrimônio da União, vai ter que prestar contas, tá? Vai ter que prestar contas. Vamos ver como funciona agora esse dever de prestação de contas. Quem deve fazer? Qualquer pessoa física ou jurídica. Então, cuidado com a prova chegar e falar que é só pessoa jurídica. Mentira. Qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens, dinheiros e valores da União, ou sobre obrigações que a União tenha que responder, é aquele sentido bem amplo, tá? Então, qualquer um aí que mexeu com dinheirinho, patrimônio público da União, vai ter que prestar contas. Claro, tá mexendo com o nosso dinheiro, presta contas para provar que tá fazendo bonitinho. Joia? Bora para o próximo quadro. Olha só, a gente não viu que aquele controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU? É isso aí, então fica de olho, hein? Quem faz aquele controle externo, aquele controle econômico, aquele controle financeiro, é o Congresso Nacional e tem um órgão que dá uma força para ele, que dá um auxílio para ele, que é o Tribunal de Contas da União. Cuidado que, apesar do nome, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele é um órgão do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário, tá? Apesar dele ter esse nome de tribunal, ele não é um membro do Poder Judiciário, ele é um órgão do Poder Legislativo. Não cai em pegadinha bizonha aí, que às vezes, né, negócio meio nada a ver, mas já perguntaram em prova. Beleza. Eu quero que você dê uma boa estudada mesmo aqui nesse artigo 71, tá? O artigo 71 da Constituição Federal é muito importante. Copiei ele para você no teu material também, dá uma lida, mas vamos ficar ligado em pegadinhas. Aqui, coisa que é leitura, não adianta ficar repetindo com você, tem que ler. Algumas a gente esquematiza. Outras, também, que é muito mais importante, é isso aqui, ó, te alertar para pegadinhas. A parte de bom dia na cadeira e leitura é contigo, tá? É com você. Não adianta também ficar jogando negócio extremamente extenso e que você faz em casa, quer ler. A gente vai fazer o resumão. E olha algumas pegadinhas fodarásticas de prova, que é fácil. Fácil com o direcionamento. Se você fosse bater o olho sozinho e chegar aqui, ia aprender na base do erro igual eu aprendi, então eu aprendi muita coisa errando. Isso não vai acontecer não, a gente já está alertando para você chegar e brilhar nessa prova. Vamos lá, competências do TCU então, aqui do artigo 71. Primeira, ele tem competência para apreciar as contas anuais do presidente da República. Sabe aquelas contas que o presidente da República presta anualmente? Beleza. O Tribunal de Contas da União julga essas contas? De jeito nenhum. Quem julga essas contas é o Congresso Nacional. Cuidado com os verbos. O TCU irá apreciar. Então, primeira pegadinha, hein? Marca aí, primeira pegadinha. Caiu isso aqui em prova é rodo, tá? Muita gente vai errar, você comemora se vai cair em prova. Vamos lá então, ó. O TCU, ele vai apreciar as contas do presidente da República, porque quem julga é o Congresso Nacional. Já tá ligado, né? Já viu que aqui dá uma pegadinha daquela pica das estrelas. Próxima. Apesar do presidente da República ele apenas apreciar as contas, dos demais administradores, dos outros administradores e dos demais responsáveis, aí ele julga. Então, ó, cuidado com as contas. Primeira pegadinha que tem que tomar cuidado para não confundir, é a respeito das contas. Se for, ele julga as contas, menos a do presidente. A do presidente ele apenas aprecia, porque quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. Agora, se for dos outros, aí tá beleza. Aí ele pode julgar, tá? Então, já se ligou na pegadinha? Sabe o que vai acontecer? A banca vai chegar e falar que ele apenas aprecia, aqui embaixo, ó, que ele aprecia, o Congresso Nacional julga. Mentira, ele julga. Ou o mais padrão, o mais clássico de prova. Vai falar que o TCU julga as contas do presidente. Essa hora que você vê aquilo na prova, dá um sorrisinho assim para os concorrentes e fala assim, puta, mano, todo mundo vai errar, um monte de gente vai errar. Pegadinha, padrão, joia. Olha uma outra, mais ainda fodarástica. Essa daqui o povo vai ficando um pouco alerta, porque caiu bastante, já o povo fica meio ligado. Essa aqui nem tanto. Essa aqui é uma pega bizonho nível 100. Vamos lá. Quando diz respeito aí à sustação de atos administrativos, de contratos administrativos, tem que tomar cuidado também. Por quê? Porque olha como funciona. Se for a sustação de um ato administrativo em geral, o próprio TCU pode fazer isso diretamente. O próprio TCU pode. Ele apenas irá dar ciência dessa medida posteriormente, tá? Mas se for um ato administrativo, o próprio TCU pode fazer essa sustação. Beleza. Agora, tratando-se de um contrato administrativo, aí não, aí ó, já tá ligado na pegadinha, fala sério, vai falar que você já não tá olhando aqui, tá dando aquela risadinha, tô ligado. É lógico, ó, se for um contrato administrativo, aí não pode o TCU, aí quem faz isso é o Congresso Nacional.
Então fica ligado na distinção, hein? O que eles vão falar? Que o TCU não pode sustar um ato. Opa! Pode. Ou que o TCU pode sustar um contrato administrativo. Mentira, pode nada. Pode nada. Então só fica de olho. Aqui complementa, tá? Complementa no teu material. Vai ver que ele vai aí comunicar ao Poder Executivo, ao Congresso Nacional, para que adotem as devidas medidas. Se não adotarem essas medidas em 90 dias, aí o TCU decidirá a respeito. Tem que ler tudo. Essa parte da leitura é contigo. Eu estou apontando, ó, as pegadinhas de prova, tá? Então já vimos duas ninjas, duas fodarásticas. Essas aqui é pegadinha. Ruindade é coração peludo, é veneno mesmo que a banca tá, hein? Show de bola? Próximo. Não vou falar que isso aqui cai em toda a prova, tá? Cai razoavelmente bem. E a gente tem que torcer, fazer uma reza para isso aqui cair em prova, porque isso aqui cair vai eliminar muita gente. Próximo detalhe importante saber aqui. Essas decisões que o Tribunal de Contas da União toma, tanto é condenando a pagamento de algum débito ou mesmo a uma multa, quer dizer, né? Decisão ali que alguém vai ter que pagar alguma coisa. Elas têm eficácia de título executivo, tá? O que é isso, professor? É o seguinte, meu. Título executivo, ele só precisa ir na justiça para executar. Ele não precisa entrar com uma ação para reconhecer o débito. Não, o débito, a dívida já está reconhecida. É só entrar com a ação para executar aquela dívida, tá? E o Tribunal de Contas da União prestará um relatório de suas atividades para o Congresso Nacional, anualmente e trimestralmente. Estou jogando esse, pode chegar a prova falando o seguinte, que o relatório é apenas anual, é apenas trimestral, que o relatório é semestral, não. Ele presta esse relatório de 3 em 3 meses e também tem um relatório anual. Tranquilão? Então fica de olho, hein, ó. Cuidado com as pegadinhas, para depois não chegar em prova e falar, ai, bem que ele falou. Então isso aqui quando cair, nossa, vai ser um diferencial assim muito importante. Vão torcer muito para isso aí cair nas provas, tá? Porque caindo, pode ter certeza que você se destaca dos seus concorrentes. Não tem segredo não, pô. Aqui que é o bacana, porque aquela matéria que é fácil, aquela matéria que é tranquila, todo mundo acerta. Aquilo lá não é padrão para prova não, tá? Aquilo lá não é peneira não, aquilo lá é só, entendeu? O padrãozão. O que classifica você, o que te coloca ali como merecedor da vaga, são esses pontos, tá? E olha aí que fácil que é. É só você ler e bater nesses detalhezinhos. Fechou? Beleza, então. Próximo controle, próxima espécie de controle, é o que faltava, é o controle judicial. Esse controle judicial é aquele exercido pelo Poder Judiciário no desempenho de sua atividade jurisdicional, de sua função típica. Ai, professor, por que ficar falando difícil? Não é. Estou usando os termos de prova. Para chegar lá você não achar estranho, para estar habituado, né? Para estar acostumado. Olha só, vamos lá simplificar agora. O controle judicial, pelo nome, já está ligado que é feito pelo Poder Judiciário. É isso aí. Qual que é a função típica do Poder Judiciário? Essa aqui, ó, função jurisdicional, meter a caneta, julgar. Essa é a função típica. E aqui o Poder Judiciário não está agindo como administrador, está agindo como juiz, está agindo na sua função jurisdicional. Fechou? Na sua função típica jurisdicional. Vamos aos detalhes agora importantes então. Primeiro, esse controle judicial, ele alcança única e exclusivamente o aspecto da legalidade. Legalidade e legitimidade. Ele não incide sobre o mérito. O Poder Judiciário não faz o juízo de conveniência e oportunidade. Cuidado, hein? Então, esse controle é feito apenas sob o aspecto da legalidade. Ele vai olhar se aquele ato está em conformidade com o ordenamento jurídico, com a Constituição Federal, com as leis, com aqueles atos administrativos de caráter impositivo, com princípios, com súmula vinculante. É isso. Ele vai olhar e ver se está em conformidade com o nosso ordenamento jurídico. Só isso. Ele não analisa o mérito. Então, esse controle judicial, ele irá incidir tanto sobre os atos vinculados como discricionários. Ué, professor, mas você falou que ele não alcança o mérito. Beleza. Mas no ato discricionário ele não está olhando o mérito, ele está olhando a legalidade. Beleza? Então não vai me bisonhar em achar que é só vinculado, não. Alcança os dois. Tanto vinculado como discricionário. Porém, apenas no aspecto da legalidade. A hora que ele olha para um ato discricionário assim, ó, ele não vai ver se aquilo é bom para o interesse público, ele não vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Ele vai olhar para o ato e na frente ele vai colocar um filtro para olhar para aquele ato, que é o quê? A legalidade. É só isso, tá? Nesse caso, se for verificado um vício de legalidade, tanto no vinculado como no discricionário, qual que é a consequência? Anulação. Não é revogação. Então, como ele está analisando a legalidade? Independentemente se é um ato vinculado ao discricionário, o que pode gerar daqui? Anulação e não a revogação. Hein? Vai gerar a anulação daquele ato.
De novo, estou escrevendo isso aqui, ó. Anota. O Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Ele pode revogar os seus próprios atos, agindo na sua função administrativa. O Poder Judiciário faz um concurso público. Ele resolve revogar, por exemplo, alguma medida daquele concurso. Beleza. Ele não está agindo como o Poder Judiciário catoga ali, carro-pinha, juiz martelinho na mão. Ele está agindo como administrador. Aí, beleza. Agora, vestindo a toguinha, martelinho na mão, cara de putão, na função jurisdicional, ele não revoga ato não, tá? Ele não vai revogar ato dos outros não, ele vai anular, beleza? Em regra, trata-se de um controle corretivo, de um controle posterior. Quer dizer, fizeram merda, o Poder Judiciário vem consertar, ele vem anular. É um controle posterior, é um controle subsequente, é um controle corretivo. Sabe por que eu escrevi em regra? Porque você tem que lembrar que existem exceções. Tem aquele caso que o controle judicial também pode ser prévio. Ué, mandado de segurança preventivo já está ligado nessa pegadinha também, né? E para fechar, outro ponto fundamental, tem que sempre lembrar do princípio da inércia da jurisdição. O que é isso, professor? O Poder Judiciário só age mediante provocação. O Poder Judiciário não saiu procurando assim algo errado, não. Ele fica na dele. Ele espera alguém trazer para ele, alguém provocá-lo. Então o Poder Judiciário não age de ofício. Ele somente irá anular os atos analisando a legalidade quando ele for provocado pelo interessado, mediante manifestação do interessado. Ele não age de ofício. Beleza? Fala sério. Na moral, é muito fácil, hein? É só pegar, ó, e estudar picadinho. Me acompanha aí, vamos fazer algumas questõezinhas. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria administração. Beleza, tá certo. É tão fácil que você olha e fala, tem pegadinha, eu vou pôr errado só porque eu sou foda. Não, vai perder a questão de bisonhagem. Tá certo, é o controle financeiro que a gente viu, tá? Então ele faz sobre os próprios atos, sobre o Poder Executivo e sobre o Poder Judiciário. É o controle financeiro da administração pública que é feito pelo Poder Legislativo, o controle legislativo financeiro. Beleza? Isso aqui é questão, sei lá, até esquisita, né? É tão fácil, tão ali, que a gente começa a procurar coisa onde não tem. Beleza? Marca como certo, acompanha a próxima aí na tela. O Poder Legislativo exerce controle sobre os atos da administração pública, contando com vários instrumentos para desempenhar tal atividade, como, por exemplo, o julgamento pelo Tribunal de Contas da União das contas prestadas pelo Presidente da República. Essa é aquela questãozinha que você está lá lendo, de repente faz assim, pegadinha do malandro, porque é lógico que isso aí está errado. Vem cá, grifa o seguinte, TCU, depois grifa, contas do Presidente. Ele julga ou ele aprecia? Isso aí. Ele não julga não, ele aprecia aquelas contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Quem julga essa parada é o Congresso Nacional. Viu que pegadinha aí, ó? E tá sempre caindo, tá sempre, porque funciona, né? Funciona, então tá errado, hein? O TCU, ele aprecia as contas do Presidente da República. Quem julga é o Congresso Nacional. Marca como errado, próxima na telinha. É de competência do Congresso Nacional sustar os contratos administrativos que apresentem ilegalidade mediante solicitação do Tribunal de Contas da União. Certinho, correto, é o que a gente viu, hein? Falou de sustação, tem que lembrar. Se for sustação de atos administrativos, o próprio TCU vai lá e mete a mão. Agora, se for a sustação de contrato administrativo, ele não pode. Ele solicita para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai lá e faz. Aí tem aqueles outros dispositivos que a gente viu, né? O Poder Executivo, o Congresso Nacional não fizeram 90 dias, ele decide a respeito. Isso é complementação, tá? Você vê como é o basicão que vem com peso mesmo em prova. Marca como certo, acompanha o próximo. Os atos praticados pela administração estão sujeitos a controle, exercido por diversos entes em variados graus e medidas. O controle judicial possui amparo constitucional, abrangendo análise restritiva, considerando apenas os aspectos da legalidade referentes a formas dos atos, excluindo análise de violação ao princípio da moralidade e qualquer elemento do ato discricionário. B. Estritamente de legalidade, não abrangendo atos discricionários ou violação de outros princípios constitucionais. C. Eminentemente de legalidade, como, por exemplo, a conveniência e oportunidade dos motivos para a prática de determinado ato. D. Eminentemente de legalidade, podendo, no entanto, também apreciar aspectos técnicos dos atos discricionários. E. Abrangente, tanto dos aspectos de legalidade quanto de moralidade e discricionalidade dos atos administrativos, sem distinção.
Essa questão, quando a gente olha em prova, a gente fala, coisa do tinhoso. É muito fácil, vai olhando com calma. Agora, você já não tá mais aquele amador, não, tá? Aquele concurseiro tipo, sabe, café com leite, não. Você já tá ficando ninja. Você já tá ali, ó, sabendo onde olhar, sabendo onde mirar, sabendo o que fazer. Ele tá falando, então, do controle judicial, aquele feito pelo Poder Judiciário. Beleza. Olha a alternativa A. Vamos procurar as palavrinhas-chave aí, o erro dela. Tá falando que é restritiva, vem pelo aspecto da legalidade. Beleza. Mas ele fala que não alcança o princípio da moralidade e só o elemento forma, os outros elementos não. Ele alcança qualquer elemento do ato administrativo. Lembra do COFIFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto? Qualquer um. Se tem uma ilegalidade, pau no ato, porrada no ato. Então ele vai apreciar todos os elementos no aspecto da legalidade e também ele analisa a conformidade do ato com os princípios, principalmente o princípio da moralidade. Então, errado a alternativa A. Olha B, um erro bem parecido, né? Falou que ele analisa estritamente a legalidade, até aí estava certo, mas falou que não alcança ato discricionário. Claro que alcança ato discricionário, desde que seja no aspecto da legalidade. E depois falou que também não alcança princípios, sim, senhor. O princípio também está dentro do aspecto da legalidade. Mete a caneta na B. Já a alternativa C, ele falou que é da legalidade e abrangendo a conveniência e oportunidade. Opa! Conveniência e oportunidade é mérito. O mérito não. Ele não analisa o mérito, ele não analisa a conveniência e oportunidade. Ele analisa apenas a legalidade. Passa a caneta também na alternativa C. Alternativa D, essa sim é a correta, falando que ele analisa a legalidade e falando que pode alcançar os atos discricionários nos seus aspectos eminentemente técnicos. Sim, ele está analisando se aquele ato discricionário foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico. A professora, eu achei meio estranho essa daí. Beleza. Quando você olhar para a alternativa olhar para você e não bater aquele clima, não tem importância, não tem problema. Se achou algum erro na cara, então deixa lá quietinha, deixa guardadinha e continua procurando o erro das outras. Aí fica mais fácil marcar aquela lá. Olha a alternativa E. Essa alternativa E, ela vem falando que abrange a legalidade, que vai alcançando a legalidade, a discricionariedade. Ele fala aí, ó, da moralidade. Beleza. E discricionariedade? Discricionariedade não estou falando do ato discricionário, estou falando da discricionariedade. A discricionariedade é aquele juízo de conveniência e oportunidade. Aí não pode. É apenas a legalidade. Ela alcança tanto o ato vinculado como o ato discricionário. Pronto. Viu como a alternativa D, apesar de coisa de banca, tá meio estranha, tá aquela coisa que você fica meio na dúvida, não tem erro, enquanto nas outras todas nós achamos um erro? É manha de prova, tá? É só ir treinando que vai ser um sucesso. Muito obrigado por ter acompanhado, até a próxima aula, um grande abraço.